Chegamos a Parashá Ekev, correspondendo ao texto de Deuteronômio 7, verso 12 ao capítulo 11, verso 25. Ekev começa com Moisés encorajando os filhos de Israel a confiarem em Deus, que dá maravilhosas recompensas se o povo guardar a Torá. Então Moisés também lhes assegura que eles terão vitória contra as nações de Canaã através da ajuda de Deus. Aí Moisés instruiu ao povo que eles deverão remover todo e qualquer vestígio de idolatria remanescente na terra de Canaã. Moisés os lembra sobre o miraculoso maná e as outras maravilhas com que Deus os abençoou pelos 40 anos passados. E ele adverte o povo judeu para estar consciente das armadilhas que sua futura prosperidade pode trazer. E também das armadilhas de se tornarem orgulhosos por causa das façanhas militares. Pois é dessa forma que o povo se esquece de Deus e acaba caindo em idolatrias. Então Moisés os relembra ainda de suas transgressões no deserto, transgressões cometidas por falta de fé, por murmurações. Moisés reconta também toda a história do bezerro de ouro e ele enfatiza a abundante misericórdia de Deus, com a finalidade de que o povo de Israel entenda que não é pela própria justiça que Deus lhes dá a boa terra para possuí-la, mas é pela maldade dos povos adversários. E também para confirmar a promessa dada aos patriarcas. Imagine o nível de vida dos patriarcas. Então Moisés relata todo um processo que ele passou, o lavrar das primeiras tábuas e quebra das mesmas, a intercessão que ele fez em prol do povo, em prol de Arão, para que não fossem destruídos por causa do pecado do bezerro de ouro. Moisés conta em detalhes de como ele destruiu esse bezerro de ouro, falando também sobre as 2 novas tábuas que foram lavradas, que ele diz lá que tem o mesmo conteúdo das primeiras tábuas. Temos também o relato da morte e sepultamento de Arão e uma breve citação da vocação de Levi. Essa paraxá é muito profunda no que se refere às citações das maravilhas de Deus, do que Deus fez ao povo desde o Egito até aquele momento. Nessa paraxá temos uma ordem para que o povo também circuncide o coração e não endureça a cerviz. Temos também nessa paraxá a lembrança do juízo que Datã e Abirão receberam por se ajuntarem à rebelião de Corá. E é nessa paraxá que temos o 2º parágrafo do Shema, com a ordem de se ensinar as palavras de Deus para os filhos. E a Torá sempre enfatiza com muita veemência essa transmissão do propósito de Deus para uma próxima geração. E a paraxá finaliza com muito encorajamento por parte de Moisés para que o povo obedeça a Deus e desfrute de proteção, vitórias e provisões diversas. Então temos no primeiro verso aí dessa paraxá, em Deuteronômio 7, verso 12, o seguinte: será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Então, muitos comentários dos sábios de Israel se concentram nessa palavra hebraica Ekev, deste versículo. Ekev carrega aqui uma tradução até de uma certa forma difícil. Pois, ou se, ou portanto, trazendo até um sinônimo em comum para porquê. Muitos veem uma conexão da palavra Ekev com a palavra Akev, pois aqui nesse caso temos a mesma grafia, conforme a gente pode ver ali no topo da tela, só que com uma pronúncia diferente, e a palavra Akev significa calcanhar. Rashi interpreta isso como uma alusão àqueles mandamentos que uma pessoa pisa com os calcanhares. Ou seja, Rashi enfatiza que a Torá está nos dizendo para sermos igualmente diligentes com todos os mandamentos de Deus, e não menos diligentes com aqueles que parecem menos significativos para nossas mentes finitas. Também Ibn Ezra e Narmânides interpretam essa palavra Ekev ou Akev com o sentido de no final, ou seja, nos calcanhares de, com o sentido de que o calcanhar está na extremidade dos nossos corpos. Então esses sábios dizem que a recompensa é algo que segue a ação, no sentido de caminhar, no sentido de andar de acordo com os mandamentos de Deus. Já o Rebbe Menachem Mendel, conhecido como Tzemach Tzedek, ele trouxe um comentário surpreendente. Ele viu essa palavra Ekev como uma referência a Ikveta de Meshira. Esse termo Ikveta de Meshira aqui está em aramaico. No hebraico seria Ha'akev HaMashiach ou Ha'akev SheHaMashiach. Então, Rebbe Menachem viu essa palavra Ekev como uma referência a Ikveta de Meshira, dizendo que aqui é uma alusão à geração, a uma geração dos calcanhares do Mashiach, do Messias. E sendo essa a última geração da Galut, que é o exílio. Claro que hoje o povo de Israel continua espalhado entre as nações. E mesmo para dentro de Israel, o povo se encontra em uma galuta espiritual,
Você não vê unidade no povo. A falta de identidade ainda é muito forte. E a Galute também carrega um conceito onde o povo está passando por momentos de ocultação da presença de Deus. Mas Deus completará a sua obra, nos dando como povo um só coração e um só caminho. Quem que é esse caminho? Yeshua. E essa é a última geração do exílio, entre aspas, que é chamada pelos sábios de os calcanhares de Mashiach. Isso porque essa representa a geração espiritualmente mais baixa, no sentido de serem a descendência das gerações, entendem? Mas ao mesmo tempo podemos ver nessa geração um outro aspecto de elevação, pois essa geração também é conhecida pelos sábios como a geração onde já se ouvem os passos de Mashiach, pelo fato de que esta é a geração que dará ouvido a essas leis. Como escreveu Maimônides, a Torá já prometeu que o povo de Israel retornará a Deus no final de seu exílio e será imediatamente redimido. Então, Ikveta de Meshirra quer dizer o calcanhar do Messias. E esse conceito se conecta à geração do tempo do fim, a nossa geração. E essa expressão referente a calcanhar é usada em Bereshit, em Gênesis. Temos um trecho em Gênesis, uma profecia a respeito do Messias. Isso nas palavras que Deus direciona à serpente, a Nahash. Essas palavras direcionadas à serpente são palavras proféticas, palavras muito bem atestadas também no mundo rabínico, não só no corpo do Messias, que eu quero dizer. Então essa palavra é muito bem atestada também no meio rabínico, sendo uma profecia sobre o Messias. Então eu quero trazer um pouco mais de profundidade sobre esse conceito, Ikveta de Meshirra, o calcanhar do Messias. E para isso eu vou ler Gênesis capítulo 3, verso 15. Lembrando que aqui são palavras de Deus direto para a serpente. Diz assim, ó, então o Senhor Deus disse à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher. O descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. Então o que eu quero trazer aqui são dois aspectos desse verso. Primeiro, quero falar sobre a cabeça da serpente. Como eu li, a cabeça da serpente será ferida pelo descendente da mulher. E esse termo, cabeça da serpente, está muito ligado à estrutura de Satanás, à estrutura de Hassatan. A palavra para cabeça aqui é Rosh, que é uma palavra ligada à liderança. Então isso se arremete não só a Hassatan, mas também a toda uma estrutura, a todo um sistema, um governo onde o próprio Hassatan é o topo. Ou seja, um sistema onde Satanás lidera. Então aqui temos uma profecia onde o descendente da mulher, que é o Messias, viria e traria uma ferida na cabeça da serpente. Mas Deus também diz que a serpente ferirá o calcanhar desse descendente. E como já vimos aqui, o Rebbe Menahem compara a palavra Ekev do primeiro verso dessa paraxá com a palavra Akev, calcanhar. E ele viu essa palavra Ekev como uma referência a Ikveta de Meshirra, que é a geração dos calcanhares do Messias, sendo essa a última geração do exílio. Sendo essa geração espiritualmente mais baixa, devido ao simples fato de ser a descendência das gerações, mas que também demonstra ser uma geração onde teremos um corpo de remanescentes, que desenvolverá uma elevação. Pois essa é a geração onde já se ouvem os passos do Messias. E repito o que os sábios diziam, esta é a geração que dará ouvidos a essas leis, pois a Torá já prometeu que o povo de Israel retornará a Deus no final do seu exílio e será imediatamente redimido. Então aqui o calcanhar também se refere a uma geração que exerce uma ação, uma geração que adentra e se mantém firme sobre seus calcanhares, firme em um posicionamento, firme nos mandamentos de Deus, sendo portanto a geração que trará o Messias, o retorno do Messias. Essa é a geração que apressa e antecipa a Geulá, que antecipa a redenção final, atraindo o retorno do Messias. Mas ao mesmo tempo a atividade da serpente nesse mesmo período que antecede o retorno do Messias Yeshua, fará de tudo para ferir essa geração, chamado calcanhar do Messias. Temos um comentário na Mishnah que fala de maneira pontual sobre isso aqui. E eu vou ler esse comentário aqui para nós. Isso aí é Mishnah Maseret Sotá 49b. Temos o seguinte: o Rabino Eliezer, o Grande, disse, nos tempos chamados calcanhar do Messias e Ikveta de Meshirra, que também traz o sentido de aproximação do Messias, a falta de pudor aumentará. Embora a videira produza seus frutos, o vinho será, no entanto, caro. A monarquia, ou seja, os governos, se voltará para a heresia, e não haverá ninguém para repreender sobre isso. A sabedoria dos escribas vai apodrecer, e as pessoas terão nojo de quem teme o pecado.
A verdade ou a lei de Deus estará ausente. A juventude vai envergonhar o rosto dos anciãos. As relações familiares normais serão arruinadas. O filho desonra o pai, a filha se levanta contra sua mãe, uma nora contra sua sogra. Os inimigos de um homem serão os membros de sua própria casa. Mishnah Maseret Sotah 49b. Então, esse ataque aqui de Hassatan a essa geração do fim tem como objetivo a retirada da verdade, ou seja, a retirada da Torá. Hassatan faz força através de seus seguidores para afetar uma geração, afetar as famílias, retirando os princípios divinos do seio familiar. Trabalhando também para retirar os princípios divinos do seio das congregações. Pois quando é retirada a Torá, que é a verdade de Deus é absoluta. Então essa verdade é facilmente diluída em meio a uma geração. Tira-se os valores, os princípios, a moral de Deus de uma geração, e essa geração vai perecer. Com certeza essa geração será destruída. E é exatamente isso que estamos vendo ganhar muita força nesse tempo do fim. Sem Torá, sem parâmetros de Deus, o que resta o que é? Iniquidade. Iniquidade, apostasia, afastamento de Deus. Então temos advertências milenares aqui, de que a mesma geração que trará a vinda do Messias ou o retorno do Messias, receberá um ataque jamais visto, no âmbito familiar e também no âmbito eclesiástico. Pois as verdades de Deus serão retiradas em meio a essa geração. A Torá será retirada. E esse comentário que eu li da Mishnah traz algo muito real sobre nossos dias, dizendo que será um tempo de heresias e que a sabedoria dos escribas vai apodrecer. O problema aqui é que esses escribas representam aqueles que deveriam viver e ensinar a lei de Deus para as pessoas. Mas os escribas estão se corrompendo, ensinando doutrinas errôneas, ensinando doutrinas de demônios. Vemos em toda a Escritura e na Brit Hadashah, no Novo Testamento, temas muito variados. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse encontramos variedade de temas, mas a Bíblia contém também literatura legislativa, literatura legal. Todo aquele que se diz seguidor de Yeshua ou seguidor de Cristo não deve cair ou se manter no engano de negar essas implicações legais da nossa fé em Deus. Por exemplo, uma sociedade saudável, ela sempre possui leis justas. E nós, como corpo do Messias, como filho de Deus, com certeza não somos um povo sem lei. Yeshua não é ou foi um Messias sem lei. Não existe verdadeiro evangelho sem lei. Por exemplo, um dos ensinos mais profundos de Yeshua, que é o conhecido Sermão do Monte, é como se fosse um resumo da constituição do reino de Deus. E para quem quer viver o reino de Deus, esse terá que se ater a todos os aspectos legislativos que encontramos ali. O Sermão do Monte, que compreende Mateus capítulo 5 ao 7, é a literatura legal, literatura legislativa. E atualmente, uma das pressões presentes na igreja provém do quê? De falsos mestres. Provém de escribas com sabedoria apodrecida. Onde a área mais comum desses falsos ensinamentos deles é a que perverte a compreensão correta da graça de Deus. Isso acontece reduzindo a mensagem da graça apenas para um recebimento de perdão, sem a necessidade de arrependimento. Procurando fazer as pessoas ficarem ali confortáveis com Deus enquanto continuem seus pecados. A graça é comumente usada e apresentada hoje como uma apólice de seguro para as pessoas que querem continuar no seu pecado. Mas a verdadeira mensagem da graça nos inspira a negar a concupiscência e nos dá força para caminhar de maneira piedosa, obedecendo às verdades de Deus, obedecendo aos mandamentos de Deus. Como diz em Timóteo 2, verso 11 e 12, porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. E uma coisa interessante é que Deus plantou um desejo no coração de todo homem, de todo ser humano, o desejo de se tornar grande. E ter esse desejo não é errado, irmãos, pois foi Deus quem plantou em nós. O problema é que o homem caído distorce o que é se tornar grande em Deus. E esses falsos ensinos da graça provenientes dos escribas com sabedoria apodrecida, ensinos que não têm lá o foco do abandono de pecado, somado com o comprometimento da pessoa com a legislação de Deus de uma forma profunda, espiritual e verdadeira, no sentido de nos tornarmos responsáveis, buscando uma obediência completa a tudo o que Deus tem nos revelado, tem habilitado as pessoas a viverem em concessões, que é a essência do ensino do Rashi, sobre negar ali os menores mandamentos. Então a gente não pode abrir concessões na caminhada, irmãos. Isso é muito importante para esse tempo do fim. Então, esses falsos ensinos estão habilitando pessoas a viverem em concessões, dando a elas uma falsa confiança no seu relacionamento com Deus.
ao invés de capacitá-los para serem grandes em Deus. Temos um trecho do chamado Sermão do Monte que Yeshua diz assim, ó: não pensem que vim cancelar a lei ou os profetas. Não vim cancelar, mas cumprir. Esse cumprir aqui quer dizer plerosai no grego, que quer dizer tornar pleno. Ou seja, vim dar plenitude para a lei e os profetas. É isso que Yeshua está dizendo. E Yeshua continua: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, verso 17 ao 19. Então, Yeshua nos chamou para sermos perfeitos em nossa obediência. Não estou falando aqui de uma perfeição humana, distorcida, que leva a pessoa à obstinação e idolatria, não é isso. É confiar na graça de Deus para que Ele nos capacite a alcançar plena obediência. É uma busca por plena obediência, de maneira sempre crescente. Yeshua falou: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5, verso 48. E somente nesse estilo de vida que busca plena obediência é que a gente pode conhecer e desenvolver intimidade com o Pai. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Só assim a gente vai conhecer o esplendor de estar conectado com a presença de Deus. E existem dinâmicas poderosas que ocorrem em nossas vidas somente quando nós miramos sobriamente nessa busca de completa obediência, ou obediência 100%. Buscar 98% de obediência em nossas vidas sempre terá a bênção limitada. São nesses 2 últimos % ali de obediência que a gente recebe em Yeshua uma graça que transforma de dentro para fora, experimentando sempre ali um espírito radiante, o vigor espiritual na caminhada. Então a gente nunca pode esquecer que nós não temos escapatória. O que a gente aprende com a Bíblia toda é que a presença de Deus sempre foi e é legislativa. E todo o ensino baseado na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que não se alinha com a Torá e os profetas, é heresia. Isso aí está cheio hoje. Pois não há nenhum ensino no Novo Testamento que contraria o chamado Antigo Testamento. Então, além daqueles que pertencem normalmente já a esta era maligna, temos também em meio a eles esses escribas de sabedoria apodrecida, usados por Hassatã. E todos esses têm o intuito de ferir o calcanhar do Messias, que é uma geração. Todos esses têm o intuito de ferir as gerações, estabelecendo iniquidade, estabelecendo apostasia em meio ao povo de Deus. Eu repito, não existe evangelho sem Torá. E os homens desta era maligna, eles odeiam a lei de Deus. O mundo rejeita os eleitos de Deus, escarnece dos princípios e valores que regem nossas vidas. E a verdade é que o mundo nega a Torá para quê? Para negar a Deus. Essa que é a verdade. O mundo nega a Torá com o intuito de negar a Deus. Então, essa é a semente da Nahash, a semente da serpente, que é Hassatã. E em meio a tudo isso, nós devemos nos manter firmes, trabalhando com força em nossa geração, mesmo em meio a tantas batalhas e inimizades, às vezes dentro do própria família, do próprio lar. Por isso devemos ser como cartas vivas, cartas do Messias em nossa geração. Não escrita com tintas como em tábuas de pedra, mas com o Espírito do Deus vivo em nossos corações. É por meio do Messias Yeshua que temos confiança em Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Sem Yeshua nada podemos fazer. Então Yeshua nos capacita a sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Somos ministros de uma nova aliança que tem sim como base a Torá, o Pentateuco. Isso é base da nova aliança. E também as demais alianças, mas é uma aliança renovada que é superior. Por isso devemos usar muita ousadia e sabedoria também no falar, resgatando pessoas do caminho do inimigo, de Hassatã. Mas também e principalmente devemos buscar bravura em Deus. Bravura, irmãos, para continuar cuidando de nós, dos nossos lares, amando o que Deus ama, odiando o que Deus odeia. Nessa busca por completa obediência, mantendo essa intimidade. Ali a gente vai manter o vigor espiritual, o esplendor desse relacionamento com o Pai. Amando a justiça e odiando a iniquidade. Nesse caminho de conhecer a Deus, desenvolvendo esse relacionamento dentro dos parâmetros de Deus. E quando cuidamos disso, com certeza não falta o óleo da alegria em nossas vidas. Isso é tremendo. Olha o que temos na carta aos Hebreus. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso,
Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Hebreus 1, verso 9. Então, nesse tempo do fim, o que mais precisamos é guardar nossos corações. Yeshua, no tempo do seu ministério, ele crescia em fama, não crescia? Era um mover tremendo, multidões corriam ter com Yeshua, mas ele não negociava. Ele se separava de todos ali e ia para lugares desertos, para orar a sós com o Pai. A oração é um pilar inegociável. Outros pilares são a comunhão e nos alimentarmos com a palavra de Deus. Como diz na paraxá de hoje, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Outro ponto da paraxá de hoje que eu quero destacar, Deuteronômio 11, dos versos 13 ao 20. Dentro desse trecho encontramos o segundo parágrafo do Shema. E temos ali a ordem de ensinar as palavras de Deus para os filhos. Ou seja, a Torá sempre enfatiza com muita veemência essa transmissão do propósito de Deus para uma próxima geração. Deus não tem o prazer de que, se encerrando uma geração, ele tem que começar tudo de novo. Isso aconteceu muito na história bíblica, em meio ao povo de Deus. Então nós precisamos escolher, está em nossas mãos, ser essa geração que dará ouvido a essas leis, sempre fazendo essa conexão com a próxima geração. E esse ouvir referente ao Shema é algo que vai muito mais além do que apenas receber informações em nosso intelecto. Isso deve atuar em nosso interior sempre de uma forma profunda, algo visceral, como, por exemplo, um nascer do alto. A nossa caminhada deve ser assim. Eu lembro que teve um tempo que o Espírito de Deus falava para mim, nasça do alto, nasça do alto. Aí o cara pode parar e pensar, mas eu já nasci do alto. Senhor, lembra lá, 20 anos atrás. Então é uma coisa para a gente pensar todo dia. Isso deve ser algo visceral. E é o Messias Yeshua que é essa voz, irmãos. É Ele quem estabelece a Torá em nós. Por isso que a Torá sem Yeshua não faz sentido. E para ouvir ao Filho de Deus precisamos ser uma geração de crucificados. Essa é a geração dos calcanhares do Messias. A geração dos calcanhares do Messias é uma geração de crucificados, esse corpo remanescente de crucificados. Como Shaul, o apóstolo Paulo dizia, crucificados com o Messias. Precisamos estar unidos a esse corpo de remanescentes, de crucificados. Esses são aqueles que se conformam com a morte do Messias Yeshua. A gente tem que pedir para que Deus nos capacite a se manter nesse lugar de morte para o pecado, de morte para o mundo. A maior sabedoria de Deus é Yeshua crucificado. E ele fala, eu destruirei, aniquilarei a inteligência dos inteligentes, a sabedoria dos sábios. Não adianta termos informações. Precisamos primeiro estar totalmente mortos, até o ponto que não reste nada de nós. Pois muitos conhecem muito bem a Bíblia do Deus vivo, num aspecto de informações, mas ainda não conhecem o poder de uma vida ressurreta, porque ainda precisam aprender a caminhar mortos nessa era. Mas se queremos ouvir Shema, precisamos morrer. Essa é a identidade que nós temos que carregar. Filhos de Deus. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. João 5, verso 25. Então, só alguém que morre para si mesmo em meio a essa geração é que pode viver. E é isso que nos leva, então, à prática da palavra de forma verdadeira e espiritual, nos fazendo adorar ao Pai em espírito e em verdade. Só assim seremos eficazes como a geração dos calcanhares de Mashiach, blindando os nossos lares. Tem um trecho do Zohar, que faz referência a esse trecho da Parashá Ekev, onde Deus fala ali na Parashá Ekev sobre a importância da obediência aos seus mandamentos e o serviço a Ele de todo o coração, alma. Nesse trecho aí da Parashá Ekev, Deus ordena então para atarmos suas palavras no nosso coração e na nossa alma, atando-as por sinal em nossa mão, para que sejam por frontal entre nossos olhos, ensinando os filhos, ou seja, a próxima geração, seja sentado em casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. E Deus diz, escreve essas palavras nos umbrais da vossa casa e das vossas portas. Então precisamos entender essa instrução de uma forma profunda, no espírito, para termos nossos lares blindados. Olha que profundidade que temos num trecho do Zohar que comenta sobre isso. Claro, eu vou ler aqui de uma forma bem resumida esse trecho. Venha e veja, vem muitos que denunciam Israel e os acusam. E o santo, bendito seja ele, guarda Israel como um pai que deseja proteger seu filho de todo dano. O santo bendito seja, disse a Israel, muitos acusadores estão prontos contra você. Esteja ocupado em minha adoração, e eu o guardarei de fora,
Estarei em vossas casas por dentro e dormireis em vossas camas. E eu vos guardarei por fora e ao redor de vossas camas. Venha e veja. Quando essas forças malignas se aproximam da porta de um homem, elas levantam suas cabeças e contemplam de fora o santo nome que é Shaddai, decorado com suas coroas nas duas porções de Kiriat Chamá dentro da mezuzá. Este nome tem poder sobre todos eles, e eles o temem e fogem e não se aproximam da porta do homem. O rabino Yitzhak disse, quando toda a passagem é escrita na mezuzá, esse nome, Shaddai, é adornado com suas coroas, e o rei sai com todos os seus exércitos para proteger Israel, todos impressos com a marca do rei. Então todos eles, as externalidades, o temem, o nome Shaddai, e fogem dele. A pessoa é protegida por todos os lados, por dentro e por fora. Rabi Abba disse, muitas hostes sagradas estão prontas no momento em que o homem fixa a mezuzá em sua porta. Todos eles declaram dizendo, este é o portão de Deus. Como diz em Salmo 118, 20, por esse portão entrarão os justos. E a restauração é um trabalho para conectar gerações. É um trabalho em prol do retorno do Messias Yeshua, em prol da restauração de Israel, da igreja, do corpo do Messias. E uma geração que vive de forma abençoada hoje, gera uma descendência poderosa. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Salmo 112, versos 1 e 2. Então a geração que viverá nos tempos do Ikiveta de Meshirra, nos tempos do calcanhar do Messias, deve se preocupar em vivenciar os princípios e os valores da Torá de Deus dentro do âmbito familiar. Somente com esta restauração de valores será possível blindar nossas famílias do grande ataque de iniquidade que já está sobre nós. Já está sobre nós. Essa restauração se refere ao mover de Deus que preserva a lei de Moisés. Lembra o final do chamado Antigo Testamento? Profecia de Malaquias? Lá fala, para lembrar da Torá de Moisés. E aí sim, eis que envia o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor, que é uma alusão à volta de Yeshua. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não fira a terra com maldição. Então essa restauração se refere ao mover de Deus que preserva a lei de Moisés. Essa restauração se refere a atuarmos nesse tempo do fim no espírito de Elias, recebendo toda a cura e restauração, mas também servindo famílias com essa restauração. Então que Deus possa nos abençoar, que sejamos essa geração onde já se ouvem os passos do Messias, porque de Sião virá o libertador, todo Israel será salvo, e estaremos para sempre com Yeshua, nosso Messias, reinando desde Jerusalém. Amém? Shabbat Shalom a todos, em nome de Yeshua. Amém. Baruch Hashem.